Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa de Fogo. Eu sou a Lucy e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de experiência que aconteceu comigo na Macumba. Há uns meses eu venho trazendo para vocês relatos de situações que ocorreram comigo relacionados à Umbanda. A Umbanda é a minha religião, é a minha fé, é onde eu me encontrei como pessoa, como ser humano, como espírito, e venho trazer para vocês um pouco do meu aprendizado, porque eu me considero uma aprendiz de Umbanda. Umbanda é Umbanda tradicional. Então vamos lá. O tema de hoje é Incorporei seu Zé Pilintra. Vou falar um pouco sobre o seu Zé Pilintra na minha vida. Ele chegou de uma forma muito interessante. Deixa eu me ver. Meu filho, ele tem 19, vai fazer 19 anos. Ele tinha 5 anos quando o seu Zé apareceu pela primeira vez na minha vida. Aliás, ele não apareceu. Eu ouvi falar dele. Estava eu conversando com a minha irmã, isso não naquele tempo, tá? Então tem 14 anos atrás. 14 anos. Se você está assistindo hoje, fevereiro de 2000, fevereiro não, que eu vou falar de janeiro de 2025, e isso aconteceu há 14 anos atrás, certo? Então, estava eu conversando, papeando com a minha irmã, tomando um vinhozinho, numa boa, nós duas, na cozinha da minha casa. Nesse contexto. Daqui a pouco a minha irmã, ela estava com uma taça de vinho e com um cigarro. Nós estávamos conversando, não sabia nada de Umbanda, aquele tempo era um papo entre irmãs. Ela simplesmente calou-se e o olho dela ficou, parece que vazio. Sabe quando a pessoa fica olhando pro nada? Tipo, eu chamei ela. Não vou nem falar o nome dela, não, ela me xinga. Ei, menina, como é que é aí? Que tá tudo bem? Ela olhou pra mim e falou assim, começou. Ela incorporou. Ela estava em desenvolvimento e acabou incorporando, porque ela estava com os instrumentos da guia dela, o cigarro e o vinho. E era um papo no ambiente familiar, né? Ela não estava no meio da rua, ela estava ali. Mas a entidade queria me passar um recado. Dona Rosa Negra, nunca me esqueci daquela energia. E aí ela me contou, falou assim pra mim, você quer perguntar alguma coisa? Aí eu não sabia, porque eu fui pega de surpresa, sabia nem o que estava acontecendo exatamente. E ela me contou, sabe esse desenho que você tem no seu pé? Gente, eu tenho uma pimenta malagueta tatuada no meu pé. Quando eu fiz essa pimenta, a ideia que tinha na minha cabeça era que para que os invejosos ficassem aos meus pés e a pimenta queimasse eles. Nunca tinha pensado, tipo, para o olho gordo cair pelos meus pés, eu pisar no olho gordo. Uma coisa assim, uma ideia assim na minha mente. Foi ele que te inspirou isso daí. Ele quem? Não estava entendendo nada. Ele que falou, seu Zé Pilintra. Por isso que você tem essa tatuagem. Ele que disse para você fazer. E ele tá contigo desde que você veio ao mundo. E eu, eita. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Tipo aquele pensamento. Ela voltou ao normal, minha irmã. E ela, ai meu Deus, aconteceu de novo. Toda sem graça. Nunca mais tive essa experiência de rever Dona Rosa Negra, porque minha irmã, ela, como boa parte dos médiums, ela acabou se travando e não permitiu que aquela entidade voltasse a conversar com alguém assim. Pelo menos eu não vi. Adoraria ver, quem sabe um dia novamente eu não tenho esse prazer de revê-la. Essa foi a primeira experiência, primeira vez que eu ouvi falar de Zé Pilintra. O tempo passou, foi caminhando, passou tempo, passou semana, passou década, passou tempo. Lembra que se você chegou hoje, você não vai saber, mas volta nos vídeos anteriores, no qual eu falo sobre quando eu entrei na Umbanda, tá? Vou deixar o link aqui da playlist para vocês maratonar meus vídeos, fazer crescer esse canal. Ó, compartilha, eu não falei, se inscreve, compartilha, tá? Dá seu comentário, é muito importante pro crescimento do canal, viu? Que eu comecei a fazer meditações para poder equilibrar a minha mediunidade, que estava muito aflorada depois de um luto que eu que eu tinha passado, uma situação complicada em casa com o filho, que estava tendo umas mudanças de humor, que eu não sabia o que era até então. E eu comecei a fazer meditações, e essa meditação era guiada por uma mãe santa. E ela comentava muito que tinha um Zé Pilintra, que ela tinha um Zé Pilintra. E esse Zé Pilintra, eu não sei, Zé Pilintra, eu já ouvi essa palavra. Zé Pilintra daqui, Zé Pilintra pra lá.
E ela conversando comigo, falando do seu Zé, que esse Zé, só que eu acredito que ela viu o meu Zé e falava para que eu tivesse esse pensamento de quem era o Zé. E aí, como é que esse Zé apareceu na primeira vez na minha vida? Ele vem na minha tela mental. Gente, aqui, ó, no meu terceiro olho, meu chakra frontal. Eu vejo as imagens aqui, às vezes eu tô de olhos fechados, ou às vezes eu simplesmente imagino e vejo a imagem. É um negócio muito louco. Eu tinha combinado com um amigo de sair com meus filhos, ele levar para eu sair, porque fazia meses que eu não saía com meus filhos, como eu falei, tinha passado por um luto, foi nesse período, bem assim curtinho, e eu tinha pedido para esse amigo vir me buscar. No dia seguinte, que ele ia me buscar, eu estava muito ansiosa para sair com os meninos, naquela época eles eram crianças. E aí eu fazia isso logo cedo, na hora que eu acordo, próximo da hora de acordar. Eu via um homem na porta do meu quarto, de terno branco, chapéu todo alinhado, aquela roupa tradicional do seu Zé. E ele dizia assim: filha, ele vai trazer um presente para a criança. Acordei. Tipo, oxe, o que aconteceu? Não entendi nada. À noitinha, passeio com o tal do amigo e os meninos. Esse meu amigo me pega e me mostra, parecia um índiozinho de metal. E fala assim: olha o que eu achei na praia, entrega pro teu filho. E eu falei: meu Deus, o sonho. Aí eu comentei com ele, ele falou: ai, meu pai, se golpeou do pé à cabeça. Ele falou: será que é o seu Zé Pilintra? Eu falei: Zé Pilintra. De novo apareceu Zé Pilintra. E aí comecei a me afinar com essa energia do seu Zé Pilintra, de começar a cultuar. Aí aconteceu a seguinte situação. Eu tenho um estabelecimento, ele é um restaurante, é um bar, tem bebida. Naquele tempo eu não estava boa ainda, mentalmente, energeticamente, não estava boa, forte, preparada, firme. E aí aconteceu uma guerra no astral, meu filho teve um ataque de um obsessor, isso já tudo já na casa de axé, foi aquele problema bem sério que a gente passou. Eu conto tudo no vídeo que eu falo que quando eu entrei na Umbanda, vai lá naquele vídeo e assiste para vocês terem uma ideia de como é que foi essa situação aí. E essa uma outra amiga, ela foi no meu estabelecimento e falou que ela tinha tido um sonho, que a energia do meu bar estava o restaurante estava muito baixinha, muito fraquinha, só uma luzinha azul lá brilhando, bem fraquinha. Que era para eu fazer um banho, que era para fazer uma defumação, que era para eu fazer alguma coisa lá para poder levantar a energia do lugar. Eu estava passando por um problema muito forte de escassez, passando dificuldades mesmo, a ponto de querer desistir. Tudo isso era energias negativas, espirituais, influenciando o nosso ambiente. Gente, me desculpe. Aí, o que eu fiz? Resolvi fazer o quê? Quer saber? Novamente, Zé Pilintra na cabeça. Peguei, comprei umas coisinhas desse tamanho aqui, uma estatuazinha desse tamanho, seu Zé. Acendi um copo de uma vela branca. Coloquei em cima de uma geladeira, lá dentro do ambiente mesmo. Com um pouco de sal, um prego, foi isso que eu fiz, e uma pedra. E comecei a rezar. Chamando o seu Zé Pilintra. Seu Zé, o senhor me acompanha? Porque eu não sabia o porquê, mas eu chamei por ele. Era ele falando: vai, minha filha, bora, me chamei que eu tô aqui. Me chama. Comecei a rezar por ele. Todo domingo eu fazia aquela oração. Todo domingo eu fazia acendia aquela velhinha e pedia para abertura de caminho, para que ele trouxesse pessoas que realmente quisessem consumir no ambiente. Por que estava acontecendo? Estava tanto na escassez que as pessoas vinham para o estabelecimento, traziam as coisas de comer, traziam as coisas de beber, só usavam o ambiente e compravam um refrigerante e uma água só para ocupar o espaço. Gente, é horrível isso para quem é empreendedor, para quem trabalha. Aquilo ali quebra as pernas de qualquer um. E eu estava naquela situação, naquela precariedade. Então eu comecei: seu Zé, me ajuda, traga pessoas que realmente vão beber aqui, vão comer, vão deixar os seus rendimentos para mim. Por favor, me ajude. Gente, eu digo para vocês, uma questão de 2 semanas, a energia do estabelecimento era outra. Só vinha gente que realmente queria. A minha vida financeira começou a caminhar novamente. Depois eu comecei a fazer essa firmeza com o seu Zé. O que é firmeza, gente? É você ali, num dia específico da semana, do dia, ou do mês, ou do... Sabe assim, você faz... Não, certo seria semanal, tá?
diário também é muito bom. Mas se você não tem como fazer diariamente, pelo menos semanalmente, você acender aquele ponto de luz, aquela velinha, um copinho de água já é o suficiente para eles. Mas eu, às vezes, eu comecei com um copinho de conhaque, depois foi um copinho de água, um copinho de cerveja, às vezes um cigarro, às vezes uma velinha, e sempre firmando, todo domingo conversando, todo domingo conversando, todo domingo conversando. Até que ele começou a trazer coisas, situações, para que eu não duvidasse da existência dele ali. E ele realmente me livrou de 3 situações bem interessantes onde eu trabalhava. E ele começava do nada, eu sentia cheiro do cigarro. E eu, da onde que veio isso? Eu olhava, não tinha ninguém. Era um cheiro espiritual. Eu também sou uma médium que sente cheiros. Né? Se você tem essa habilidade também, saiba que é uma mediunidade que você tem, olfativa. Sente cheiro das coisas. A gente sente vela, sente cigarro, sente cheiro de um monte de coisa. E eu senti o cheiro desse cigarro, ao saber que ele estava ali. Que eu falava, senhor, me prova que o senhor está por aqui, daqui a pouco ele cheiro de cigarro. Eu falei, tá certo, o senhor está aqui. O senhor está aqui. E isso foi fortalecendo a minha fé. Que ele estava ali, que ele estava ali e ele dizia, estou aqui, te acalma que eu estou aqui. E realmente ele trazia pessoas e me trouxe outros malandros, ou seja, outros cavalos que tinham o Zé Pilintra também. E aí começou a energia do estabelecimento, sabe aquele tipo boteco, aquela coisa gostosa? E até hoje é assim, aquela energia gostosa de ambiente, não é um ambiente pesado, é um ambiente alegre, feliz, que o seu Zé traz. A segunda vez que ele livrou o meu estabelecimento foi naquela primeira, foi naquela situação difícil que a gente estava sobre os ataques. A segunda, teve um caso muito triste aqui na minha cidade de uma mãe que ela enlouqueceu, surtou, o marido se separou dela e aí ela resolveu dar fim nela e nas filhas, coisa bem difícil. E isso foi à noite, o estabelecimento na praia, né? Ela levou as meninas para a praia para afogar as crianças. Gente, uma coisa muito triste. E ela fez aquilo, só que a polícia veio atrás dela. Foi uma confusão que eu não entendi bem, só fui saber no outro dia da situação. E o meu filho, naquele tempo, ele dormia dentro do estabelecimento por conta de roubo, essas coisas. E o que aconteceu? Ele não estava no meu estabelecimento, ele estava no outro estabelecimento que era da minha mãe na época. E começou uma energia estranha no ambiente, ele começou a sentir aquilo. Aí o guia dele fez ele dormir, que ele não sabia o que era. Cheguei no outro dia e fui saber que ela tinha feito aquilo com as filhas e no bar, no restaurante, que era atrás do meu, ela tinha pegado uma corda e tinha cometido o... Vocês entenderam, né? Porque o YouTube ele corta quando você coloca algumas palavras. Então ela botou uma corda e fez... E aconteceu dela ficar finalizou a vida dela bem ali. Mas ela poderia ter feito no meu. Porque ela só queria uma corda para poder fazer aquilo. Ela pulou o meu. Ela não enxergou o meu bar. Aí no outro dia eu fui lá, soube do que tinha acontecido, fiz uma limpeza pesada, limpei mesmo, botei sal, anil, tudo que eu podia. E comecei a agradecer por não ter acontecido aquela energia ruim na minha casa, que era minha casa, né? O estabelecimento é a extensão da minha vida, a extensão da minha casa. Aí eu vi ele, a minha mente mental abriu, eu estava acordada, minha mente mental abriu. Ele na porta do meu estabelecimento, com o pé bem característico de malandro, com um cigarro, com aquele terno, e ele com o pé na parede, tipo assim, eu tô aqui. Isso não ia acontecer aqui. Eu falei, nossa senhora, me arrupiei toda. Contei pra todo mundo, quem ouviu aquilo se arrupiou. E eu falei, tô arrepiando agora de novo, só de lembrar a situação. E aí ele mostrou que estava ali também, essa segunda vez. A terceira vez foi nas proximidades de uma mudança que nós tivemos que fazer dos nossos estabelecimentos. A gente foi feito uma urbanização e fomos para um outro empreendimento. Só que na semana que antecedia isso, estava tendo muita questão de derrubarem estabelecimento e a gente com aquela apreensão, vão derrubar nosso restaurante, a gente não vai estar lá, vai estar tudo lá dentro, aquele medo, sabe, aquela coisa ruim. E o meu filho estava trabalhando no restaurante da minha mãe nesse dia. E eu estava em casa já, e eu falei, filho, dá uma olhada para ver se está tudo bem lá, se não aconteceu nenhum problema. Meu filho entrou no estabelecimento, abriu a porta e sentiu aquele cheiro de cigarro. E ele falou, mãe, ele mandou uma mensagem pra mãe, pode ficar tranquilo, seu Zé tá lá.
E eu falei, meu Deus, acho que gente, eu tô chorando, não sei por que que eu tô chorando. Acho que é emoção de falar dessa história dele. E, e não tinha ninguém fumando. Não tinha ninguém, não tinha ninguém fumando, cheiro forte dentro do bar. O restaurante ali, do seu Zé tá ali cuidando, sabe? Aí eu fui para outro restaurante, é uma outra vida, é uma outra situação. Tá bacana lá, eu sei que ele tá com a gente sempre. E nessa brincadeira toda aí, desses acontecimentos que o seu Zé trouxe, ele finalmente, ele na minha casa de axé, ele veio e incorporou em mim, né? Eu até então só jogava um baralhinho, achava que ele estava aqui, estava ali, nessa casa de axé gente, vocês me perdoem se meus vídeos estiverem muito longos, histórias muito longas e ficar maçante. Eu estou aprendendo ainda a como trazer a minha espiritualidade para vocês de uma forma que seja interessante. Então, se esses vídeos estiverem muito longos e vocês não gostarem, vocês colocam nos comentários, mas pelo amor de Deus, fuzila não. Você, tia, vai diminuir aí, resume aí a história. Algo mais é que eu precisava trazer para vocês essas informações, que talvez vocês possam estar passando por isso com alguma entidade, e são pequenas frações, não é de uma vez. É de fração em fração que eles vão se mostrando, que a gente vai dando oportunidade para eles aparecer. Eu mesmo demorei muito para compreender a existência dele. E ele é meu guia. Eu acredito que ele seja meu guia de frente. Eu acredito. Aliás, eu não acredito nada, porque eu não sei nada, só vou saber conforme as coisas foram caminhando. Então, eu estava nas giras de desenvolvimento, quando foi essa corporação. Nas giras de desenvolvimento, começou a tocar Ponto de Malandro, né? Não foi específico do seu Zé, foram pontos de malandro tocando lá. Aí eu comecei a sentir um molejo, um balançar, e eu estava muito acima do meu peso. Muito acima do meu peso mesmo. Tipo, uns 15 quilos a mais do que deveria estar. Um máximo, sabe? Se eu tivesse com 90, que já era o máximo, eu estava 15 quilos a mais. Tipo isso. E aí ele começou a dançar e eu não tinha como parar de dançar. Minhas pernas não aguentavam mais, eu não conseguia mais, sabe, sentir dor nos meus joelhos, nos meus calcanhares. Eu não conseguia parar de dançar. Ele me usou, ele não falou, ele apenas usou meu corpo para dançar. Você vai dançar. Você vai entender aqui porque que você precisa mudar. Quando acabou a gira de desenvolvimento, fui para casa me arrastando. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço para melhorar? Eu era o tipo de pessoa que se eu ficasse no chão, caísse ou sentasse no chão, eu precisava de ajuda para levantar. E aí, o que ele começou a fazer? Vamos mudar a reeducação alimentar, vamos mudar, eu quero que você dance. Aí o tempo foi passando, eu já levanto sem precisar de ajuda de ninguém, eu já danço melhor. Eu não sou nenhuma, danço tão bem, mas eu já consigo dançar sem ter desconforto. E aí ele me pediu um chapéu. Eu comecei a usar um chapéu. Aí tá, ele pediu um colete vermelho, de veludo. Quando eu coloquei esse colete, junto com o chapéu dele e um baralho dele, que eu vou trazer os jogos dele para vocês. Gente, eu prometo, eu vou trazer um jogo de seu Zé para vocês verem que coisa louca, que coisa espetacular. Ele desenha para mim o, o, a informação. É impressionante. Eu vou até pedir, vou compartilhar com os amigos esse vídeo. Espero que eles vejam todo o vídeo, né, para eles poderem falar sobre quem recebeu a consulta com o seu Zé, né, o baralho do seu Zé, né. Se ele autorizar, gente, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, pra vocês consultarem com ele também. Mas só se ele autorizar. Se ele não autorizar, vai ficar para a próxima. E aí, ele trabalhou. Naquele dia, ele trabalhou. Ele ajudou a fazer uma cirurgia espiritual com outro guia da casa lá, que também é Zé, que eu digo para vocês, ele usou tanto da minha energia que eu fiquei sem fôlego. E aí ele falou, vamos trabalhar mais esse fôlego, fia. Ele fala assim, né? Ele é bem interessante o jeitinho dele falar. Ele briga comigo, porque olha, eu fui numa festa de malandro, que tem uma festa de malandro lá na casa de axé, e eu não tinha comprado cigarro dele, tinha um cigarro lá com a pituca tombada. Meu Deus, gente. Ele falou assim para as cambonas. Será que ela tem vergonha na cara? Como é que ela traz um negócio desse pra mim? Eu não tenho esse jeito. Eu fiquei com. Assim, que a gente só observa. A gente não. A gente não tem ação, a gente só observa a situação. Gente, olha isso. Eu tô chorando, nada tocou no meu olho, eu não sei o que tá acontecendo.
Aí ele falou isso pra mim. Eu falei, GT, nunca mais fiz isso com cigarro do homem. Sempre cigarrinho novo, para que ele possa usar. E ele usa muito cigarro, 2 cigarros, dependendo do trabalho. E eu percebo que ele é um senhor com muito conhecimento para passar. Um falar muito amoroso, muito amistoso. Sério, né? Dançarino, de ficar firalando, mas ele faz os passinhos dele também. É uma forma deles trabalhar. A guia. Essa guia não é uma guia de trabalho, pelo menos pelo que ele me explicou, não é uma guia de trabalho. É uma guia que ele usou, colocou no chapéu dele, depois falou que era para deixar lá no meu estabelecimento para proteção. Hoje eu coloquei ela aqui no pescoço para que vocês entendessem que guia não é algo para vocês ficarem desfilando, só para dizer, meus status que eu tô com uma guia espiritual, uma guia de proteção. Isso eu sei que é uma guia de proteção. Ele ainda não fez uma guia de trabalho. Nem sei se ele vai fazer, porque tem os outros, tem o chapéu, tem os adornos dele. Eu não sei se ele vai fazer uma guia de proteção, de trabalho, aliás. Tudo vai depender da intuição e do pedido dele. Na hora que eu comecei a fazer essa guia, ela foi feita com continhas de cerâmica, que é melhor para poder haver a implantação do guia. Então, se você comprou uma guia na internet ou pediu para fazer, é importante você levar para o seu guia cruzar ou o responsável da casa espiritual que você tá, para que ele faça a imantação, a proteção, para que não seja somente um colar de enfeite, e sim realmente um símbolo, um objeto, um patual, um instrumento de proteção. No meu caso, é um instrumento de proteção que eu devo deixar lá no meu estabelecimento, que ele deixou, deixa lá. É como se fosse uma extensão. Ele saiu daquele outro que eu estava e ele veio ele me acompanhou para proteger-me de ataques, porque ataques a gente recebe de tudo que é lado, gente. No momento que você se abre para a espiritualidade, ataques vêm. Ainda mais se você quer passar alguma informação para alguém, melhorar alguém de vida ou você mesmo, tá? Então, é comum acontecer isso em qualquer religião, não é só na Umbanda, não. A gente teve até um caso recente do padre Fábio de Mello, que ele pedindo oração, porque ele estava de novo recebendo ataques espirituais e a depressão estava tentando derrubar ele de novo. Oremos a ele. Né? Sou muito conivente aos padres, amo muito os padres, gosto dos padres, gosto sim. Temos que orar por todos os nossos irmãos de fé, independente de qual fé, porque todos aqueles que estão ali trabalhando para a luz, eles são atacados diariamente. É em casa, é no trabalho, é na saúde, é no casamento, são nos relacionamentos. Hoje eu venho aqui contar o meu relato sobre a minha experiência com o seu Zé Pilintra. Vou trazer outros relatos que eu tiver dos meus guias. Eu espero que esse conteúdo esteja trazendo diferença para alguém, né? Seja importante para alguém aqui que assista meus vídeos, se sinta acolhido. É importante. Mas tem muitas dúvidas, procure uma casa espiritual para que você possa desenvolver a sua espiritualidade. Depois comecei a desenvolver a minha, muitas coisas melhoraram, com certeza. Mas também muitas provações chegaram. Mas é assim mesmo, é o equilíbrio da vida, não é mesmo? Gente, é isso? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!